Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre três iluministas hoje, chamados John Locke, Montesquieu e Rousseau. São três contratualistas iluministas. Por que são contratualistas? São contratualistas exatamente porque consideram que o Estado é fruto de um contrato social. John Locke vai ser um contratualista liberal, o Montesquieu vai ser um contratualista também liberal, e o Rousseau vai ser um contratualista que vai ser um liberal com a proximidade com a perspectiva socialista. Vamos conhecer cada um desses filósofos hoje. Vamos falar primeiro do John Locke. John Locke nasceu em 1632 e faleceu em 1704. Ele estudou medicina e ciências naturais e foi defensor do empirismo e do contrato social. O empirismo, para quem não sabe, significa uma filosofia, um modo de analisar o mundo a partir da perspectiva da experiência, a partir da experiência. Isso significa que se contrapõe ao inatismo ou ao idealismo, ok? Então, o empirismo vai ser uma das correntes defendidas por John Locke, ele considera a experiência, e o contrato social vai ser também outra defesa do John Locke sobre a política, principalmente com a sua influência na política. O empirismo, tudo advém da experiência. Nós temos o conhecimento a partir da experiência. Para o inatismo, a gente já vem com um conhecimento, que esse conhecimento aflora. Mas a experiência que está relacionada ao empirismo mostra que nós só conhecemos alguma coisa a partir dessa experiência. Por exemplo, por que um limão é azedo? Se você não tiver experiência, você não vai saber por que o limão é azedo. Quanto ao contratualismo, como já mostramos, o Locke defende o Estado como fruto de um contrato social, mas a partir de uma perspectiva liberal. No empirismo, todo conhecimento vem da experiência, dos sentidos e não das ideias inatas. As ideias, elas existem antes do conhecimento. A mente de toda pessoa é uma tábula rasa, como uma folha de papel em branco, e as experiências do sentido preenchem essa folha, dando formas às nossas ideias e aos conhecimentos. É o que defende John Locke. O ser humano nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco, e a experiência vai preenchendo essa folha em branco. O John Locke, ele considera que há uma produção cognitiva para o ser humano, que significa que o conhecimento vem das sensações de forma externa e não de maneira inteligível. Observe mais uma vez aí que ele está se contrapondo ao conhecimento inato. Até mesmo a ideia vem da experiência. O indivíduo produz ideias, que essas ideias são derivadas das sensações, uma vez que não existe pensamento unicamente inteligível. Por exemplo, nós sentimos alguma coisa, digamos, numa reunião, num convívio com as pessoas, nós sentimos alguma coisa a partir da nossa experiência, na verdade. Então, até a sensação vem da experiência. As fases da produção cognitiva, segundo John Locke, são intuição, síntese, análise e comparação. O que significa a intuição? Quando se recebe uma ideia gerada pela experiência interna, ou melhor dizendo, uma experiência externa. Então, você recebe uma ideia a partir da experiência externa. Se não fosse essa experiência externa, você não receberia essa ideia. A síntese, ela é a combinação das ideias simples que formam uma ideia complexa. Então, a concepção de síntese aí para o John Locke, combinação das ideias simples que formam uma ideia complexa. A análise é a junção das ideias complexas que formam as ideias abstratas. Então, no análise, nós juntamos as coisas
E procuramos, inclusive, a partir daí que vem exatamente as ideias abstratas. Outra questão que o John Locke levanta é a questão da comparação. É identificar as relações comuns entre as ideias. É o que se faz, inclusive, na análise, buscando a comparação, buscando as relações comuns entre as ideias. Vamos falar do contratualismo agora de maneira mais detalhada. No estado de natureza, nós temos exatamente a forma como o ser humano nasce e vive livre. No contratualismo, nós temos a ideia do estado de natureza, uma concepção do estado de natureza, a teoria da propriedade, conforme o John Locke, e o contrato social. Para John Locke, o ser humano nasce livre e ele pode, inclusive, usar a sua capacidade de pensar para adquirir propriedade. Inclusive, adquirir as ideias a partir da experiência, e por isso que se tem aí o contrato social que gera o Estado. Então, ainda no estado de natureza, nós temos o convívio do ser humano sem o Estado, como nós conhecemos hoje com a burocracia. O estado de natureza é a forma como o ser humano nasce. Ainda nesse estado de natureza, esse estado de natureza na concepção do Locke não era hipotetivo, como pensava Hobbes, por exemplo, hipotético, mas era algo real na história. O ser humano nasce e vai adquirindo experiência, inclusive consegue adquirir propriedade, por isso que tem o direito à propriedade. Ainda se pode ver entre os povos indígenas, por exemplo, o estado de natureza, que possui como direitos naturais a liberdade e os bens. Então, o Locke percebe, olha, naturalmente os indivíduos nascem em determinado local e podem, inclusive, defender seus territórios, adquirir os seus bens, adquirir a propriedade. O que significa a propriedade, que é uma tese central do John Locke? No estado de natureza, as pessoas elas já possuíam propriedade, os bens, porque à medida que as pessoas conseguem pensam inclusive nas suas necessidades fisiológicas, na sua necessidade de reprodução, de permanência, adquirem propriedades. A propriedade, na concepção do Locke, ele diz o seguinte: e por ser anterior à sociedade, essa propriedade é um bem natural do indivíduo, não podendo ser violado pelo Estado. Então, à medida que essa propriedade nasce antes da sociedade, significa que o indivíduo tem o direito a essa propriedade porque ele adquiriu essa propriedade. Ela é anterior. E o Estado deve defender exatamente essa propriedade do indivíduo. A terra no estado de natureza é de todos, mas se alguém trabalhava essa terra, dava ao trabalhador o direito exclusivo sobre ela. E aí, mais uma relação da propriedade que que o John Locke vai nos apresentar. Ainda sobre a propriedade, o Locke diz o seguinte, que a criação do dinheiro deu condições de trocar bens perecíveis por algo duradouro, como é o caso do ouro e a prata, e que gerou a acumulação. E aí vamos ter os conflitos exatamente na busca dessas riquezas acumuladas. Sobre o contrato social, ele surge unicamente para a preservação da propriedade. O Locke é bem claro aí. O Estado nasce fruto de um contrato social para defender a propriedade do indivíduo. Esse contrato social tem por finalidade criar um Estado que possa garantir ainda mais os direitos que possuíam no estado de natureza. Uma vez que o indivíduo adquiriu essa propriedade, naturalmente ele tem esse direito, e o Estado tem a obrigação de atender às necessidades do indivíduo, da sua segurança, da garantia da propriedade. É dever do Estado garantir aos cidadãos os direitos naturais inalienáveis, a vida, a liberdade e a posse de bens. Então, aí, uma perspectiva liberal do Locke, deixando muito claro. Direitos inalienáveis, a vida, a liberdade e a posse de bens. Bom, o John Locke é considerado um iluminista, primeiro iluminista, inclusive, que vai apresentar uma teoria política
voltada para o liberalismo, a partir da sua concepção de experiência, de empirismo, mostrando inclusive que o Estado é fruto de um contrato social que surge para garantir a segurança dos indivíduos, inclusive a propriedade privada. O Rousseau vai ser um outro iluminista que vai defender a liberdade do indivíduo. Ele nasce em 1712 e falece em 1778. Nós vamos perceber que Rousseau ele se contrapõe à ideia de propriedade, muito embora seja contratualista e também seja liberal, muito mais voltado para o socialismo. Ele não usava essa palavra na época, socialismo, mas nós vamos perceber, pelas ideias dele, que ele vai ser um liberal contrário à propriedade, que vai defender a sociedade, principalmente o estado de natureza, o indivíduo numa sociedade, um estado de natureza. Em 1762, o Rousseau foi perseguido pela religião, porque seu pensamento era considerado uma afronta para a época. Não é à toa essa história de perseguição pela religião. Nós tivemos muito forte isso, inclusive no período medieval. A Inquisição, que foi nesse período medieval, foi uma marca profunda exatamente da perseguição àqueles que pensavam diferente da esfera da igreja. As principais obras do Rousseau são Discurso sobre as Ciências e as Artes, Discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens e do contrato social. É exatamente nessa obra do contrato social que o Rousseau defende o fim da propriedade, que considera a raiz de todos os males. Ainda em relação às suas obras, temos uma obra voltada para a educação chamada Emílio, ou da Educação, Os Devaneios de um Caminhante Solitário. Essa obra Emílio, o Rousseau vai apresentar uma teoria sobre a educação, considerando a necessidade da liberdade do indivíduo, assim como ele nasce livre, deve permanecer livre, e o Estado não tem o direito, inclusive, de limitar esse indivíduo. Ele era defensor da liberdade do homem. Segundo ele, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros, principalmente a partir do surgimento das instituições como o Estado. Nós temos 3 pontos chaves do Rousseau para tratar do seu pensamento. Primeiro, a questão da natureza humana, depois o pacto social e depois a vontade geral. O ser humano nasce livre e deve ser considerado livre enquanto existir. Nada deve impedir a sua vida, a sua liberdade. Ele considera a questão do pacto social, principalmente voltando para o pensamento político. E aí é onde vai levar em consideração o Estado como fruto de um contrato social. Ele é um defensor da vontade geral. Para ele é importante, inclusive, uma democracia direta. E percebe, inclusive, a dificuldade imensa de se ter uma democracia direta numa sociedade que se torna cada vez mais complexa. Ok? Então, pontos chaves do Rousseau. Defensor do fim da propriedade. Defensor do homem livre, do estado de natureza. Está aí uma perspectiva socialista que vamos encontrar no Rousseau, quando ele percebe, inclusive, que a propriedade, a partir do momento que o ser humano cerca a terra e diz que aquilo é seu, que ele é dono, e se cria toda instituição voltada para isso, então temos aí a origem das desigualdades. E, por fim, a necessidade da participação, da decisão, da participação de todos, a necessidade da democracia, principalmente tendo um pacto social, onde o Estado vai ser o defensor da liberdade do indivíduo. O Rousseau não pensa o Estado da mesma forma que o Locke. Ele apresenta as semelhanças, mas ele se difere principalmente quando ele mostra que a propriedade é exatamente a raiz de todos os males e que, na sua concepção, o Estado não deveria exatamente estar defendendo propriedade,
mas defendendo principalmente o ser humano, a igualdade e garantindo a participação de todos. Agora, o terceiro filósofo que vamos falar da ciência política chama-se Montesquieu, o Barão de Montesquieu. Charles Louis de Montesquieu, ele é conhecido popularmente apenas como Montesquieu. Foi um importante escritor, filósofo e político francês. Nasceu em janeiro de 1689, é conhecido como um dos principais iluministas, favorável inclusive à democracia e à organização do poder de forma descentralizada. O interesse de Montesquieu era pelo funcionamento da sociedade. Ele observava as regras de convivência, os costumes, as relações políticas e principalmente sociais. Foi entre os anos de 1720 e 1740 que Montesquieu desenvolveu a grande maioria de seus trabalhos, que obras e publicações estão voltadas para a área política. Teve como principal objetivo explicar como funcionavam as instituições sociais e as leis da humanidade. De acordo com ele, as leis físicas eram controladas por Deus. Eu acreditava que as leis físicas tinham um controle maior, que era por Deus, motivo pelo qual eram sempre perfeitas. E a partir dessa ideia que o Montesquieu vai considerar as leis como perfeitas, inclusive para organizar a sociedade, organizar um Estado. Na sua concepção, as instituições e leis humanas elas foram definidas por seres dignos de falhas, não como essas leis naturais, e nós, os seres humanos, que somos os falhos, e por isso que vamos encontrar vários problemas na organização da sociedade, e é preciso fazer uma relação das leis, tal qual vamos ter as leis naturais que vão reger a sociedade. O Montesquieu era favorável a uma compreensão de lei no sentido que garantissem a liberdade do indivíduo, o bem-estar do indivíduo. A sua principal obra chama-se Do Espírito das Leis. É nessa obra que ele vai defender o fim da concentração do poder. Essa forma como nós conhecemos hoje do poder executivo, legislativo e judiciário. A partir de então, do pensamento de Montesquieu, nós temos aí a definição de 3 diferentes tipos de governos. Primeiro governo para ele, o governo republicano. O que seria esse governo republicano? É o que pode ser subdividido em um governo aristocrático ou democrático. A ideia de republicano aí já se contrapõe às monarquias, não é isso? Então, ele já vai estar voltado para uma perspectiva mais próxima dos dias que nós temos hoje. Não foi por acaso que ele vai influenciar, inclusive, as organizações das repúblicas, do Estado liberal. O segundo é o governo monárquico, controlado por um monarca, ou seja, um rei, certo? Ele o governo é controlado por um monarca ou por um rei. E depois vamos ter um governo despótico, que é quando não existem leis ou regras capazes de restringir a autoridade daquele que governa. Por exemplo, o governo, na concepção do Montesquieu, deve atender os interesses do povo, os interesses da sociedade. As leis, inclusive, devem estar baseadas nas necessidades da sociedade, nas demandas da sociedade. A partir do momento que um governo passa por cima das leis definidas pela sociedade, as regras definidas pela sociedade, então vamos ter aí um governo despótico. Por isso que nós vamos ter, por exemplo, no judiciário, quando um juiz de primeira instância ele não respeita a autoridade maior do juiz de segunda instância ou do Supremo, ele está passando por cima das leis, ele está se colocando acima das leis. E aí se chama um despotismo.
Foi partindo dessa premissa que Montesquieu criou também um Estado controlado por 3 diferentes tipos de poder: o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Na concepção do Montesquieu, essa divisão dos poderes, ela serviria para controlar os poderes, para evitar os desmandos de um poder sobre outro. A separação de poderes teve uma enorme aceitação pela política mundial e, inclusive, é levada atualmente no nosso território brasileiro. Então, a partir do momento que surgiram as democracias liberais, por exemplo, nos Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos, vamos ter aí uma Constituição baseada nesse pensamento liberal do Montesquieu, como também do Hobbes, mas a divisão dos poderes fica muito clara, a divisão dos poderes, com uma influência direta do pensamento do Montesquieu. As suas obras posteriores desagradaram não só os membros da Igreja Católica, como também os protestantes, os jesuítas e católicos ortodoxos. Observe que a Igreja, como um poder maior, ela foi contra também o pensamento de Locke e de Rousseau, porque quando se vai perder esse poder que ela tinha, a partir das defesas que esses iluministas faziam, então evidentemente que esse poder não vai se agradar com essas ideias. Então, o Montesquieu também foi perseguido pelos religiosos, não só pela Igreja Católica, mas também pela Igreja Protestante, pelos jesuítas e pelos católicos ortodoxos. Montesquieu era totalmente contra o regime de governo absolutista, que colocava na mão do governo, ou melhor, nas mãos do rei, o poder pleno e integral do país. Por isso que ele vai defender a descentralização do poder, com a sua obra O Espírito das Leis. Ele também fez inúmeras críticas à interferência do clero nas decisões políticas em várias nações europeias, porque até essa época dos iluministas, vamos ter ainda uma influência muito forte do poder religioso. E o pensamento iluminista vai usar a razão para organizar a sociedade, vai ser um pensamento burguês, sim, e vai, de certa forma, deixar muito claro essa negação da relação da política com a religião. Por isso que quando nós vemos hoje, inclusive no Brasil, a interferência dos grupos religiosos na política, nós podemos perceber algumas situações que são, no mínimo, complexas, porque deve-se separar bem, no Estado laico, a política da religião. Então, nós temos discussões muito fortes, como principalmente quando se fala de questão de gênero, a questão do aborto, por exemplo. Temos uma interferência direta dos protestantes e dos grupos conservadores religiosos. Isso aí fere, inclusive, o princípio iluminista da liberdade do indivíduo, como defendia o Montesquieu. Para Montesquieu, o respeito às regras e às leis e a implementação de governos democráticos eram os seus principais objetivos. Um governo democrático, onde todos tivessem participação e decidissem o melhor caminho para a sociedade. A obra de maior importância da carreira de Montesquieu, como já foi citada, é O Espírito das Leis, que foi publicada em 1748, no primeiro momento em território suíço, porque o Montesquieu também vai sofrer perseguição, uma vez que a política ainda estava controlada pela religião. Na obra O Espírito das Leis, ou do Espírito das Leis, o filósofo iluminista Montesquieu defendia basicamente 5 aspectos, além da descentralização do poder aí. Primeira coisa, a distribuição do controle dos estados em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário.
uma ideia de controlar o outro, para evitar o desmando. Segundo ponto, a necessidade de escolha de apenas um regime de governo, republicano, despótico ou monárquico. Ele é defensor do modelo republicano. Terceiro ponto, a manutenção das regras da lei. Uma sociedade organizada, equilibrada, precisa da manutenção das regras das leis. E essas leis devem ser cumpridas rigorosamente. Quarto ponto, a preservação da liberdade civil. Então, a liberdade civil deve ser um fundamento. E as leis devem surgir para garantir também essa liberdade civil. E, por fim, ele defendia exatamente a abolição da escravatura. Nesse ponto, inclusive, nós temos uma diferença muito grande em relação ao pensamento do Locke. O John Locke, ele era liberal, defendia a liberdade do indivíduo, mas ele ignorava a questão da escravatura, porque ele considerava, inclusive, o escravo como uma propriedade. O indivíduo tinha o direito a essa propriedade. Temos aí uma visão, no mínimo, complexa, um contrassenso do pensamento do John Locke. No caso aqui, o Montesquieu vai ser mais fiel à sua defesa de liberdade e de democracia quando defende o fim da escravatura. Bom, tivemos aí 3 teóricos iluministas que vão influenciar significativamente o século XX e o século XXI, ou melhor, significativamente a política até os nossos dias. O modelo republicano de política, divisão dos poderes, se baseia exatamente nesses iluministas como Locke, Rousseau e Montesquieu. O liberalismo político e econômico que nós temos hoje vai ter um fundamento nesse teórico, ok? Bom, essa foi a nossa aula sobre os teóricos iluministas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica aí no like, ok? Visite sempre o nosso canal, visite inclusive os nossos outros vídeos e nós teremos cada vez mais vídeos sobre ciência política, sobre os pensadores e sobre a atualidade. Até mais. Obrigado.